Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pórfora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia. Bom dia, meu amiguinho. Bom dia, minha amiguinha. Pra quem? Bom dia pra quem? Bom dia pra quem? Bom dia pra mim? Bom dia pra você? Bom dia pra mim? Bom dia pra você? Bom dia, né? A gente, às vezes, fala bom dia. Tem gente que fala bom dia por obrigação. Bom dia. Eu acho importante a gente ter a consciência de falar bom dia por gentileza. Bom dia por desejar que o outro tenha um bom dia. Porque sabe que isso indo volta para você. As pessoas não têm esse entendimento. De tudo que a gente deseja de bom pro outro, volta para você. Sacou? Sacou aí a bagaceira? Então, vamos seguir a vida, porque hoje é quarta-feira, estamos na metade da semana e é véspera de feriado, né? Feriado de 21 de abril de 2022. Não sei quantos anos. Dessa vez eu fiquei curioso, né? Foi 21 de abril de 1792, há exatos 230 anos, ocorreu o término da Inconfidência Mineira, uma conjuração, né, que foi buscado o separatismo de Minas, né, e no fim sobrou para Tiradentes, que foi decapitado, quer dizer, foi enforcado e decapitado. Essa história de violência para provar poder é de longa data. E a gente vê isso em diversos lugares. Tem até essa história de carteirada, né? Carteirada é uma versão reduzida disso. Falar em carteirada, tem uma história aí que saiu aí na internet, bem interessante, de que para evitar, o pessoal está usando a Lei Geral de Proteção de Dados para dar carteirada em atendente de telemarketing que está ligando para os clientes sem solicitação para vender empréstimo, para oferecer produto, porque são informações que foram obtidas indevidamente, ou dados vazados, ou uma fonte privilegiada, e aí o pessoal está usando a Lei Geral de Proteção de Dados para se defender. Tá certo, tá? Mas o pessoal está trabalhando. Não. A gente tem que entender que a gente precisa trabalhar sim, mas de forma honesta, né? Obter dados dos outros sem solicitação é um crime, é uma violação de privacidade. Eu não pedi para receber oferta de produto, não pedi. E aí eu estou recebendo ligações. Estou recebendo ligações à torta direito,
Quando eu atendo o telefone, a ligação cai, porque certamente é um discador, é um discador automático, né, um sistema de descagem automática, mas isso incomoda, isso atrapalha, entendeu? Então são coisas que a gente precisa trabalhar aqui. A agência que foi criada para gerir o programa Mais Médicos receberá 1,2 bilhão. Essa é a primeira notícia do dia. Aliás, tem uma história aqui dizendo aqui, não sei qual é a notícia que saiu da Folha sobre a Gaviões da Fiel, que vai fazer um enredo muito crítico, né, a esse governo, a desigualdade, a homofobia e tudo mais, e vai apresentar, olha só, vai apresentar um homem, vestido de Bolsonaro gay, né, na avenida, né. Então vai ser bem interessante esse desfile da Gaviões. Aliás, uma das tônicas desse carnaval, que eu terei a honra e o orgulho de participar também, desfilando em 2 escolas de samba, assistam, é primeiro a crítica social e a grande exaltação às religiões de matriz africana. Tem muito enredo de religião de matriz africana, falando dos orixás, falando de Exu, né, que é tão demonizado por pessoas que não conhecem as religiões de matriz africana, a Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda, né, não conhecem e falam, é coisa do demônio. E aí eu ouvi um negócio que é bem interessante, uma pessoa disse que foi um negócio bem interessante, falou assim, que Lúcifer era um anjo enviado por Deus. Não é um anjo que se deserdou. É um anjo que foi enviado por Deus para testar os homens, para o bem e para o mal. E deu a essas pessoas o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. E faz todo sentido, né? Porque dentro das religiões de matriz africana, a questão da bondade e maldade não está na divindade. Ele está nas pessoas que procuram essas divindades, né? E olha só que interessante, né, esse papo, que agora está bem filosófico, né, no meio da semana, né. As pessoas procuram Exu no Candomblé e na Umbanda, tem gente que acham que que as pessoas procuram Exu para fazer maldade para os outros. Não, elas para se defenderem e para abrir os caminhos, que é bem diferente, né, junto com os orixás. Que, para quem não sabe, o Exu é um servo do orixá e é uma das divindades que são mais próximas das pessoas. E pelo fato de ser essa proximidade, aí é que está o grande
o grande detalhe, né, que faz as coisas fazerem a diferença. Por serem próximos a nós, tem características do bem e do mal. Porque o bem e o mal, ele não está na divindade, está em nós. É foda. É muito foda. E o fato é que esse governo, ele está fazendo campanha, está usando esse programa Mais Médicos, né? Uma agência criada, né, para gerir esse programa e receberá 1,2 bilhões. Como é que vai gerir esse dinheiro? Não sabe. Mas a gente sabe que uma das grandes preocupações é que a máquina pública está sendo usada muito para a questão da campanha eleitoral, e seja ele reeleito ou quem assumir o lugar dele, vai encontrar o Brasil num cenário de terra arrasada e com finanças comprometidas por um longo prazo. Ou seja, vai faltar dinheiro para comprar deputado e senador. Ou seja, a situação vai chegar a um nível crítico. O governo botou 5 anos de sigilo a registros da viagem de Bolsonaro à Rússia. Então, o fato é que, assim, imposição de sigilo de 100 anos de carteira de vacina, sigilo de 100 anos de agendas com pastores envolvidos em escândalo de intermediação de repasses de verbas da educação em troca de propina, é quase uma confissão de culpa, né? Teve uma sequência de tweets que foi muito interessante, que eu vi hoje, sobre o fato de que não está havendo por parte da imprensa desse país, porque sabe que a imprensa desse país é uma imprensa elitista, capitalista, safada, sem vergonha, não toma vergonha na cara, e não toma mesmo porque ficou quase 21 anos silenciada por censura durante a ditadura militar e não aprendeu. Não aprendeu a ser crítica de um sistema que mantém uma situação de divisão, de opressão, de tudo, né? E faz com que o Bolsonaro ele fique numa situação bastante confortável, fazendo o que ele quiser, como se fosse um rei. E isso é preocupante, porque vai levar a uma espiral terrível nesse país. Isso vai ser ruim para todo mundo. Vai ter benesses para alguns, de uma forma bastante assistencialista, né? Porque a gente acha que todos os programas sociais eles não podem entrar no campo do assistencialismo. Mas o que é assistencialismo? Assistencialismo é você fazer uma assistência, né? Usar programas sociais com o intuito apenas de prover um amparo social pontual e não gerar mecanismos para que essas pessoas saiam dessa situação de ajuda, né? Então, por exemplo, aí você fala assim, o Bolsa Família, não sei o quê. Qual era você tem que tem contrapartidas no Bolsa Família. É criança vacinada, é criança na escola. Porque são essas gerações seguintes
teriam condições de ter uma educação melhor, uma condição de vida melhor, ter uma ascensão social. E, na verdade, muitos desses políticos que acreditam nesse modelo de assistencialismo, eles fazem isso por uma razão muito simples: manter um povo cativo a seus pés, escravizados. Ontem, dia 19, foi o dia de consciência, o dia de luta dos povos indígenas, diferentemente do que o pessoal até então dizia, vai ser dia do índio. Não, é o dia de consciência em relação à luta dos povos indígenas, e é uma luta árdua que estamos sofrendo hoje. Os povos indígenas estão sendo expropriados de suas terras, estão tendo as suas terras invadidas por grileiros e garimpeiros no norte do Brasil, estão tendo as suas condições de vida desrespeitadas. E vai ser uma luta árdua, porque se não houver mecanismos de defesa dos povos originários desse país, dos povos indígenas, a gente pode correr o risco de acontecer como aconteceu nos Estados Unidos, em que praticamente todos os povos indígenas estadunidenses pereceram. Sobraram alguns milhares, algumas centenas, alguns milhares de pessoas apenas, de populações que eram antes de milhões de pessoas. E no Brasil está acontecendo a mesma coisa com o aval desse governo, né? O Moraes negou recurso de Silveiras e multa advogado por tentar adiar a sessão. Porque, na verdade, esse é um dos recursos advocatícios mais desonestos que existem, tá? E o Bolsonaro sabe usar muito bem. Colocou 2 ministros no STF que sabem que são minoria, mas usam dos seus recursos protelatórios para esfriar disputas que poderiam ser desfavoráveis ao governo. O pedir vista, né? E tem advogado que está fazendo isso, né? O advogado Silveira está tentando adiar a sessão, está usando recursos que não têm fundamento para protelar. Porque essa sessão ela pode determinar a prisão do Silveira e a cassação de seu mandato. Ou seja, vai quebrar a placa de Marielle no inferno. Na cadeia, né? Não no inferno, não, na cadeia. Bem, a prefeitura usa grades para isolar usuários de drogas na Praça Princesa Isabel. É uma coisa assim que a situação da Cracolândia é uma coisa bem complicada. Mas eu digo que o problema da droga não é um problema de polícia. Não é um caso de polícia. É um caso de saúde pública. Como qualquer outro vício. Existe gente que tem vício de tudo. Tem gente que é viciado em jogar, tem gente que é viciado em
sexo, tem gente que é viciado em bebida, tem gente que é viciado em cigarro, tem gente que é viciado em outras coisas. As pessoas que têm toque, que têm transtorno obsessivo compulsivo. Então o fato, gente, é que nós estamos com uma situação muito grave. O problema da Cracolândia é um problema que se arrasta por mais de 30 anos. E boa parte desse problema se dá por uma questão muito simples. A política de tolerância zero às drogas, principalmente as drogas que têm um potencial baixo de periculosidade, como a maconha. E aí, gente, nossa, vai ter mais aumento de conta de luz, mas em 4 estados. É umas coisas assim complicadas mesmo. O fato, gente, já passou até do tempo. É que essa quarta-feira seja uma quarta-feira com muita paz e muita luz, tá? Que seja uma quarta-feira que a gente possa fazer as coisas que transforme a vida da gente. Nos é imposto uma caixinha de comportamento. A gente precisa ser daquele jeito. Eu estava pensando, porque eu tô para fazer um novo episódio do podcast sobre conflito, e aí eu andei pensando e fiquei pensando assim, nós temos uma imagem que temos de nós mesmos e uma imagem que nós queremos passar para as outras pessoas. Sinceridade é quão próximo nosso conceito é do conceito que nós queremos mostrar para o mundo. E aí a gente precisa ter essa integridade, né? Querer ser íntegro, querer ser sincero, ser nós mesmos. Apesar, mesmo que isso possa lhe custar algum dano, por assim dizer, de reputação. Dano, entre aspas, tá? E não... E é isso que a gente precisa, ficar esperto. Precisamos ser nós mesmos, gente. Isso faz muita diferença pra gente. Cuidem-se, bebam água, façam exercícios. Quem precisa arrumar a questão do título, arrume, pelo amor de Deus, e bota esse Bolsonaro pra fora. Esse é o meu clamor.
Um beijo no coração de vocês. Cuidem-se até... Eu não sei se eu vou gravar episódio para amanhã, que é feriado, tá? Mas talvez eu grave. Um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio. Eu tava quase me esquecendo e eu não vou deixar de lembrar, porque eu tenho que lembrar vocês até o dia 4 de maio, você que tem entre 16 e 18 anos ou vai fazer 16 anos até a eleição, pode fazer o seu título de eleitor. Se você está morando numa cidade longe da onde você vai votar, onde você vota, regularize o título de eleitor até o dia 4 de maio. Ah, deu problema, eu estou devendo. Eu fiquei as eleições sem ver. Regularize a situação do seu título até o dia 4 de maio para a gente poder votar, tá? Então é o seguinte: vote certo, mas antes faça o título, faça acontecer, porque votar em reality show é facinho. Fazer textão no Facebook é facinho. Tuitar que nem louco é facinho. Mas a gente precisa de apertar o número certo e teclar verde na urna eletrônica. Isso muda o Brasil. Então, vamos regularizar o título? Bora!